Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025. Daremos início aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é sobre o Judiciário brasileiro. Indicação de Messias ao Supremo desafia Fachin em plano por autocontenção em distância da política na Corte. A atual AGU tem disposição de participar da política de forma proeminente e conforto com a atuação do Judiciário na política pública. E a esquerda fica fora da defesa nas redes de candidato à vaga no Supremo. Agora falando sobre um outro assunto, de acordo com o estudo, produtividade das cortes federais cai com trabalho remoto. Inclusive, o governo demite 204 servidores por negligência e desinteresse desde 2017. Falando aí sobre o 8 de janeiro de 2023, temos a informação que Moraes retoma os julgamentos e mantém os embates sobre atos com Fux, que deixa a turma. Temos aqui um assunto internacional que é sobre a Ásia, dizendo que a China aumenta a vigilância sobre LGBTs, enquanto a população do país fica mais aberta ao grupo. O regime bane os dois principais aplicativos de relacionamento acessados pela comunidade. Agora, aqui no Brasil, temos aqui esta fotografia do carrossel de imagens da Folha de São Paulo. Fala sobre os excluídos do clima. A moradora do quilombo de Cocalinho, lá no Maranhão, Raimunda Nonata da Silva, denunciou o impacto do avanço do agronegócio na região sobre a comunidade. Já nesta segunda imagem, temos aqui um ato contra a decisão do Congresso. Ambientalistas realizam protestos em diversos estados do país contra a nova lei do licenciamento. E aqui nós podemos observar uma manifestação que aconteceu na Avenida Paulista, lá em São Paulo. Agora, a entrevista desta segunda-feira em destaque foi com um professor de uma universidade do Reino Unido. Ele afirma que os Estados Unidos arriscam se isolar e não vão para a China apenas com as taxas. Já um outro destaque diz que as importações de motopeças da nação asiática geram uma sonegação de R$ 1 bilhão. Já sobre a inteligência artificial, CEOs de Big Techs admitem risco de bolha da inteligência artificial estourar e entenda também os negócios do setor em gráficos. Os valores investidos em supercomputadores e pactos que se retroalimentam assustam o setor. E sobre a América Latina, temos aqui a informação que um candidato predileto de Trump à presidência de Honduras lidera a apuração eleitoral. Com a contagem em andamento, ainda não é possível determinar o ganhador dessa disputa. E falando sobre saúde, que é o dia da luta contra a AIDS, tratamento contra HIV avança e casais em que só um é o portador do vírus vivem rotinas regulares. E um outro destaque diz também que Trump prometeu acabar com a AIDS nos Estados Unidos, mas ações, na verdade, apontam o contrário. Já no Brasil, temos aqui 2 casos que aconteceram em São Paulo. O primeiro caso é de violência, feminicídio, a tentativa, na verdade, de feminicídio. Homem que atropelou e depois arrastou a ex-parceira por vias de São Paulo é preso na Zona Leste. Aqui diz que o agressor resistiu à polícia, tentou retirar a arma do agente, levou tiros no braço e finalmente foi detido. Ainda em São Paulo, temos um outro assunto que metrô passa a aceitar cartões de débito e de crédito nas catracas a partir de hoje nas linhas 1 e 3. De acordo com a companhia, a opção chegará às linhas 2 verde e 15 prata ainda neste mês de dezembro. Na sessão Pare para Ler de hoje, temos aqui o assunto que é sobre envelhecimento. Aqui nos informa que nos Estados Unidos, idosos com deficiência rejeitam ajudas e adaptações para acessibilidade. Pesquisa mostra que a maioria das pessoas mais velhas tem resistência a se verem como PCDs, apesar de terem dificuldades para ver, ouvir
ou andar e também problemas com a memória. Já no caderno Todas de hoje, temos aqui o assunto sobre maternidade em destaque. Aqui diz que família de São Paulo repete história de gravidez precoce em 3 gerações de personagens de 3 graças. Já nos assuntos sobre economia, primeiro assunto é sobre Folha Invest, que previdência privada infantil se populariza e conheça as opções de investimento para as crianças. E de acordo com os especialistas, frequência de depósitos é mais importante do que o valor aplicado. E falando sobre inadimplência, entre empresas familiarizadas com o novo consignado CLT, 35% registram inadimplência e a maior parte dos casos está relacionada a erros operacionais e de sistema, aponta Serasa. O outro destaque diz que a reforma tributária e empresas, tentando escapar de imposto, agitam o fim de ano de contadores. Profissionais da área fiscal têm um mês para ajustar sistemas de pagamento e nota fiscal. E falando sobre aplicativo, ainda nesta mesma editoria sobre economia, Queta aposta em capacete inteligente e simulações de rotas da China para operar agora aqui no Brasil. A maior empresa de delivery do mundo inicia os seus serviços em São Paulo nesta segunda-feira, dia 1º de dezembro. Agora, na política, temos aqui o primeiro assunto, que é sobre as eleições do próximo ano. O Brasil retoma valores de 3 décadas atrás, afirma o fundador da Quest em um novo livro. E o orçamento de Tarcísio reduz em 14% investimentos em TI para a Fazenda. E sindicato critica corte. O governo de São Paulo afirma que rubrica contempla necessidades de investimento e custeio. Agora, alguns destaques aqui no caderno de cotidiano da Folha de São Paulo. Primeiro caso é lá no Rio de Janeiro. Tráfico no Rio é liderado por criminosos que envelhecem em liberdade. A secretaria diz que é necessário fortalecer a educação, apoio e oportunidades de trabalho. Um outro destaque fala sobre o governo Lula. Aqui diz que o governo federal deve substituir pilar da inteligência depois de falhas no sistema de segurança. A tecnologia atual é alvo de questionamentos e Polícia Federal apura 70 milhões de CPFs usados lá no Rio de Janeiro. E sobre um caso que aconteceu lá no Amazonas, a polícia apura a morte de criança de 6 anos em hospital. O Benício de Freitas teria apresentado piora após aplicações de adrenalina, segundo os pais. Um outro assunto, com 37,5 milhões de reais, São Paulo quer desbancar Natal de Gramado. E sobre um caso de violência, a polícia prende, na Paraíba, suspeitos de participação na morte de cabeleireiro, lá em São Paulo. Agora, nos assuntos internacionais, em destaque na Folha de São Paulo desta segunda-feira, militarização da Alemanha após Rússia invadir a Ucrânia muda o balanço de poder na Europa. Aqui nos informa que o país planeja gastar 2,3 trilhões de reais com armas e ampliar o efetivo para 260 mil soldados na região. Sobre os Estados Unidos, Trump diz que vai investigar suposta ordem de matar todos em ataque a barco no Caribe. O presidente norte-americano, que nos diz que o presidente Donald Trump afirma acreditar em secretário da guerra que nega essa decisão. Agora, no caderno de meio ambiente, líder de frente ambientalista faz críticas à derrubada dos vetos do licenciamento ambiental. A senadora Elisiane Gama lembra que o país sediou COP30 no mês dessa decisão. No caderno de ciência, computador gera detalhada simulação do cérebro de camundongo. Com 400 quadrilhões de operações por segundo, esse computador cria um modelo com 26 bilhões de sinapses. Agora, no caderno,
melhor, na capa do jornal Estado de São Paulo desta segunda-feira, temos aqui a manchete de hoje que fala sobre educação. Ações por bullying e racismo se multiplicam em escolas no país. O número de processos judiciais cresceu mais de 100 vezes desde 2020. Aqui nos informa que os dados de tribunais mostram que cresceram mais de 100 vezes entre 2020 e 2025 as ações que envolvem bullying ou racismo em estabelecimentos de ensino aqui no nosso país. Não há números específicos sobre racismo, mas a percepção de alta é compartilhada por comunidades escolares e advogados que foram ouvidos pelo jornal. A judicialização, de acordo com os especialistas, aumenta por fatores como a maior conscientização e novas leis. O bullying se tornou crime em 2024. E abre aspas, todo mundo fala que o ensino médio foi a melhor fase da vida e o meu foi uma experiência horrível. Foi o que afirmou a Alicia Leão, de 19 anos, que sofreu violência em escola particular de Campinas. Ela tem depressão severa e também tentou suicídio. Em um outro destaque, ainda falando sobre essa questão de bullying e racismo, pais de adolescente acusada de racismo contra a filha da atriz Samara Felippo falam pela primeira vez sobre o caso. Eles afirmaram que a nossa filha errou, aprendeu e amadureceu. Um outro destaque, ainda na capa do Estadão de hoje, é sobre economia e negócios. Aqui diz que a escalada do preço do ouro pode acelerar projetos de mineradoras. A cotação do ouro já acumula alta superior a 50% no ano. Para os especialistas, isso pode fazer com que as mineradoras acelerem os projetos que estavam engavetados. E falando sobre o caso Master agora, holding ostentação de Daniel Vorcaro vê perda de valor em investimentos. Diversos ativos da Titã foram vendidos ou ainda mantém seu caixa papéis do Master, que foi liquidado pelo Banco Central. Falando sobre a política, temos o destaque para o nosso Congresso. Alcolumbre aponta interferência do Executivo em sabatina de Messias. O presidente do Senado defende o cronograma da Casa para a definição de novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E falando agora sobre as relações exteriores, Itamaraty cria regra que permite sigilo a documentos antes públicos. A portaria do ministro Mauro Vieira foi criticada por associações que veem restrição ao acesso das informações. Agora, um assunto internacional aqui é sobre Israel. Netanyahu pede a presidente indulto em caso de corrupção. Já no Brasil, sobre o meio ambiente, ararinhas azuis que estavam soltas contraíram um vírus letal. E por último, temos aqui no Caderno de Cultura sobre artes plásticas. O Museu Judaico em São Paulo exibe 60 obras que contam a jornada do artista até o modernismo. Agora, na capa do jornal Globo desta segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025, a manchete de hoje fala sobre a política, dizendo que Alcolumbre fala em ofensa legislativa e o governo tenta esfriar crise política. A Gleisi diz que Planalto tem alto respeito por presidente do Senado e governistas admitem que hoje Messias poderia sair derrotado. Em uma nota divulgada no domingo, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, afirmou que setores do governo Lula vêm criando a falsa impressão de que divergências entre os poderes serão resolvidas por ajuste de interesse fisiológico. Ontem, o colunista Laú Jardim publicou no Globo que Alcolumbre teria pedido a presidência do Banco do Brasil em troca da aprovação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. E os integrantes do governo tentam apaziguar os ânimos, mas reconhecem que a aprovação de Messias no Senado está ameaçada. Agora, aqui ao lado, temos um destaque para o Rio de Janeiro. Com 80 metros de altura, novíssima árvore de Natal da Enseada de Botafogo foi inaugurada ontem. Cerca de 60 mil pessoas passaram
pela festa. E ainda no Rio de Janeiro, Flamengo leva a multidão ao centro. Um dia após a conquista do tetracampeonato da Libertadores da América, os jogadores do Flamengo voltaram ao Rio e desfilaram em carro aberto com a taça. Uma multidão acompanhou o time, mas houve confusão perto do fim entre torcedores e policiais que chegaram a atirar balas de borracha. E aqui nessa fotografia nós podemos ver um momento aí dessa multidão que acompanhou este momento. Inclusive, na legenda nos informa que os torcedores se aglomeraram e até subiram em postes para aplaudir os jogadores do Flamengo com a taça da Libertadores. Falando agora sobre educação aqui no nosso país, o Ministério da Educação estuda restrição a cursos de pós-graduação. Aprovada pelo Conselho de Educação, essa resolução impediria que instituições credenciadas pelo Ministério sejam utilizadas para emitir diplomas de cursos online lato sensu, que inundam o mercado, uma prática chamada de barriga de aluguel. Essa decisão depende agora de homologação do governo. Já na economia, temos aqui um assunto que, com fila recorde, presidente do INSS e o ministro entram em colisão. O Volney Queiroz, que é da Previdência, não aceitou o pedido de Gilberto Valler, do INSS, para afastar vice-presidente. Enquanto isso, fila de requerimentos bate recorde. Também em negócios, as incertezas que cercam o empréstimo aos Correios. Valor de 20 bilhões viria de bancos. Analistas consideram os juros altos e criticam a falta de transparência. Já no assunto internacional em destaque, aqui no jornal Globo diz que um plano de paz que pode gerar outras guerras. Analistas sobre este tema temem que proposta americana para a Ucrânia, com anexação de território pela Rússia, incentive lutas territoriais. E falando sobre o Rio de Janeiro, assassinos de servidoras do Cefet tinha mais 50 munições, afirmam colegas. Laís Pinheiro e Alane Matos foram enterradas ontem. Criminoso foi descrito como misógino por outros servidores e a polícia não dá detalhes sobre este caso de feminicídio. E aqui temos uma entrevista com a Borja Vilaseca, que é um dos autores de autoajuda mais vendidos da Espanha. Nessa entrevista, ele afirma que é importante olhar para dentro, afastar-se e fazer um detox digital. O autor defende que a felicidade é nossa verdadeira natureza essencial. Ele também diz que a sociedade nos faz acreditar que riqueza, fama ou amor perfeito são caminhos para ser feliz, mas rebate que a verdadeira mudança de vida começa no autoconhecimento. E por último, na capa do Jornal Globo desta segunda-feira, temos a retrospectiva 2025. Aqui diz que 2025 foi o ano da música. Destaques incluíram o Mega Show de Lady Gaga em Copacabana, a consolidação nacional do piseiro de João Gomes e o impacto mundial do novo disco de Rosalía. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui a manchete. Ex-presidente do BRB depõe hoje na Polícia Federal. Paulo Henrique Costa, que estava à frente do Banco de Brasília nas negociações de compra do Master, será ouvido no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura a compra de 12,2 bilhões de reais em títulos falsos pelo BRB. E esse negócio foi um dos motivos para o Banco Central decretar a liquidação do Master de Daniel Alvorcaro, que chegou a ser preso. E além dos depoimentos, há auditorias, uma externa e outra do Banco Central, que estão sendo feitas para identificar possíveis irregularidades. Já sobre esportes, aqui ao lado, temos um destaque sobre uma corrida digna de anfitrião. Piloto criado em Brasília, Nelsinho Piquet, lidera de ponta a ponta e vence a etapa da Stock Car na capital federal.
E aqui nos informa que o filho do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, recebeu o troféu de vencedor da mão do próprio pai. E ainda em esportes, temos um destaque para a festa para os heróis da nação. Jogadores e comissão técnica do Flamengo desembarcam no Rio de Janeiro após a conquista do 4º título da Libertadores e param o centro da cidade maravilhosa para a comemoração com mais de 200 mil torcedores. E um fato chamou a atenção: o troféu foi danificado durante a celebração em Lima, lá no Peru. E falando sobre política, Alcolumbre esquenta briga com o governo. O presidente do Senado cita interferência governista e amplia a tensão com Planalto em torno da indicação de Jorge Messias para o Supremo. E o senador cobra pressa para a sabatina do indicado de Lula. E Gleisi Hoffmann afirma que o governo tem o mais alto respeito por Alcolumbre. Dando continuidade aos destaques da capa do Correio Brasiliense desta segunda-feira, temos aqui um assunto sobre o judiciário brasileiro. Carmen Lúcia faz defesa firme pela democracia. Abre aspas. A erva daninha da ditadura, quando não é retirada, toma conta do ambiente. Fecha aspas. Foi o que afirmou a ministra do Supremo durante um evento literário no Rio de Janeiro. Ela também defendeu o julgamento e a condenação do núcleo principal responsável pela tentativa de golpe. Ela acrescentou que a primeira vítima de qualquer ditadura é a Constituição. E ainda um outro destaque, falando ainda sobre a política, Rogério Carvalho, da Curadoria dos Palácios Presidenciais, mostra ao jornal um acervo cheio de memórias como o quadro de Cavalcante, que foi mutilado no dia 8 de janeiro de 2023. Na tecnologia, temos aqui uma notícia em destaque que a IA previne desastres climáticos. A inteligência artificial pode evitar até 70 bilhões de dólares por ano em perdas causadas por eventos naturais até 2050. Isso de acordo com a consultora Deloitte, que é uma das maiores do mundo. Abre aspas. É uma ferramenta estratégica que fortalece o planejamento e acelera a reação diante de crises. Fecha aspas, ressaltam dos sócios da entidade, que é o Eduardo Raffaini. E um outro assunto que diz sobre o Brasil, que as facções criminosas avançam nas fronteiras. De acordo com o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, na região da Amazônia Legal, houve um aumento de 574,4% no volume de apreensão de cocaína entre 2019 e 2024. E a Polícia Federal reconhece dificuldade em controlar fronteiras com países vizinhos. E aqui ao lado temos um assunto ainda falando sobre meio ambiente, uma Amazônia distópica. Instalação dos artistas plásticos Gabriela Bilá e Diogo Costa, com a participação de convidados, alerta sobre as mudanças climáticas e os impactos nas cidades. Agora no Jornal Cearense O Povo, desta segunda-feira, temos aqui dois principais destaques no alto da capa. O primeiro fala sobre Luiz Felipe Pondé, porque o filósofo rejeita bolsonarismo e chama por diálogo consciente. E sobre esportes, Fortaleza vence Atlético Mineirense por 1-0 e fica a 1 ponto de deixar o Z4 da Série A. A manchete de hoje é sobre a política. Embate entre Michele e André Fernandes divide a oposição no Ceará. Ato da pré-candidatura de Eduardo Girão ao governo foi marcado por embate entre Michele Bolsonaro, que criticou a aliança com Ciro, e o deputado André Fernandes, parte da ala do PL que defende o ex-ministro. E racha pode atrapalhar planos da oposição no cenário eleitoral. E falando agora sobre um outro assunto, temos aqui um destaque sobre o circuito do samba. O cortejo foi da Estação das Artes ao Teatro José de Alencar, misturando cultura e história. E o evento celebrou o Dia Nacional do Samba. Em um outro destaque do caderno Vida e Arte, conheça Carolina Maia, a baterista cearense que é referência na cena local. Agora uma reportagem em destaque, alvo de investigações
Prefeito eleito de Choró completa um ano foragido. Já na economia, o governo estima até 232 mil isentos do imposto de renda no Ceará em 2026. Já no caderno de cidades, o Povo traz aqui um destaque para a área de saúde, falando sobre as doenças cardiovasculares. Aqui diz que o Ceará tem um recorde de mortes de pessoas entre 30 e 69 anos em decorrência dessa doença. Agora, na capa do jornal Valor Econômico desta segunda-feira, temos aqui estes 3 destaques no alto da capa. O primeiro fala sobre finanças. Riscos no mercado de crédito parecem inclinados para o lado negativo, diz Yan Li, da SP Global. Na tecnologia, que diz com foco direcionado à pesquisa, China aposta que pode vencer corrida pela inovação. E na política, Bolsonaro pode ver seu campo político chegar dividido à eleição de 2026, afirma Graziela Testa, da Universidade Federal do Paraná. Já a manchete de hoje fala sobre endividamento. Aqui diz que cresce a falência de empresas após fase de recuperação. 4 em cada 10 companhias não voltaram a operar no terceiro trimestre com o fim do processo. E companhias de capital aberto geraram 4,1 trilhões de reais em riquezas. E uma entrevista em destaque ao CB Professional é com Carlos Lisboa, ele que é o CEO da Ambev. Ele afirma que não deixar as oportunidades passarem é um dos conselhos que o CEO costuma dar para quem está prestes a assumir uma posição de liderança. Carlos Lisboa diz acreditar que a diversidade de missões que cumpriu forjou um novo modo de comandar. E abre aspas. Conhecendo mais talentos e se envolvendo com novos temas, você começa a ser um líder que tem como objetivo extrair o melhor não só de si mesmo, mas do grupo com o qual trabalha, fecha aspas, afirmou em entrevista ao podcast. Agora, na política nacional, temos aqui um destaque. Em crise com o Congresso, o governo vê saída no Judiciário. A relação estremecida entre Executivo e Congresso Nacional levou o governo Lula a recalcular a rota e enxergar no Judiciário uma alternativa aos reveses do governo na Câmara e Senado. A gestão petista admite a possibilidade de judicializar ao menos 3 matérias. Entre elas, as chamadas pautas-bomba, que têm um forte impacto negativo nos cofres públicos. Agora, uma outra matéria se refere ao projeto de lei do licenciamento ambiental. Na quinta-feira, o Congresso derrubou 52 dos 63 vetos de Lula ao texto. A terceira proposta que está no radar do Executivo é o PL antifacção. E o texto do relator Guilherme Derrite passou na Câmara, apesar dos esforços do governo para ajustar partes do parecer. Aqui também nos informa que o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre, criticou ontem a demora do Executivo em enviar mensagem oficial de indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, o governo tenta interferir indevidamente no calendário da casa. Agora falando sobre o mercado de trabalho, aqui diz que a oferta de vagas de trabalho remoto encolhe. O modelo de trabalho 100% remoto continua perdendo espaço. Aqui também nos diz que a oferta de novas vagas vai retomando os níveis pré-pandemia. A proporção de vagas publicadas que explicitavam ser integralmente remotas em outubro era apenas 0,3% maior que a média em 2019, que é o ano anterior à pandemia, de acordo com o levantamento da For Intelligence. Situação parecida ocorre com a proporção de contratações que citam trabalho totalmente remoto. Em janeiro de 2021, elas representaram uma alta de 15,1% em relação à média de 2019. Esse patamar também vem caindo. Em outubro, chegou a 0,8%. E abre aspas. À medida que o mercado de trabalho desacelera e fica mais difícil encontrar empregos, o número de vagas oferecendo esse benefício também deve cair. E óbvio que elas não vão continuar existindo,
mas, proporcionalmente, as novas vagas podem ficar abaixo de 2019. Fecha aspas, foi o que afirmou Bruno Imaizumi, da Foreign Intelligence. E para o economista, a proporção de vagas totalmente remotas pode já em 2026 ficar abaixo da média pré-pandemia. E outros destaques também aqui na capa do Valor Econômico: investidor mais seletivo na Bolsa. Após o Ibovespa bater seguidos recordes, acumulando uma valorização anual superior a 32%, os ganhos até o fim de 2025 devem ser mais seletivos, avaliam os analistas. Ações de empresas que tendem a se beneficiar do esperado início dos cortes de juros devem demonstrar aí mais fôlego. Um outro assunto também diz que o Superior Tribunal de Justiça aceitou o pedido do Deutsche Bank para manter fiança bancária em vez de depósito judicial de 168 milhões de reais em disputa com a Companhia de Gestão de Resíduos Ambipar. A discussão vai agora para a arbitragem. E ainda temos uma outra informação que varejo virtual amplia a locação agora de galpões. Já sobre marketing, com 23 anos de carreira, a argentina Vicky Gallo, que está em destaque hoje na capa do Valor Econômico, encara hoje um cenário com consumidor mais híbrido e modelo de venda direta em reinvenção. Segundo ela, as ferramentas de tecnologia são acessíveis para todo mundo. Assim, o que diferencia o capital humano, o lado criativo que define a estratégia da empresa. Hoje, o marqueteiro é um estrategista, foi o que afirmou a vice-presidente de marketing da Mary Kay. E ainda falando sobre política nacional aqui no Valor Econômico, em crise com o Congresso, o governo vê porto seguro no judiciário. O executivo já se prepara para judicializar temas como licenciamento ambiental e PL antifacção. E Bruno Caraz escreve o seguinte ao Valor Econômico: chantagens que custam bilhões à sociedade. A prática de aprovar pautas-bomba quando o presidente desagrada o parlamento não vem de hoje, mas precisa ser eliminada do jogo político brasileiro. E Alcolumbre critica a demora no envio de indicação de Messias. Cúpula do Senado avalia seguir com processo apenas com base no Diário Oficial e presidente da Casa avalia que há tentativa de interferência. Também temos um outro destaque, que manobra do Senado pode permitir sabatina de Messias mesmo sem mensagem presidencial. Para a cúpula do Senado, a indicação foi publicada no Diário Oficial da União e, portanto, formalizada. Interpretação não é unanimidade entre senadores e especialistas, o que demonstra aí um risco de judicialização. E esses foram os principais destaques das capas dos principais jornais do nosso país. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025. Daremos início aos destaques do site do jornal O Globo desta segunda edição. Temos aqui, no alto do site, um destaque para o embate entre o Executivo e o Legislativo. Planalto adota estratégia para esfriar crise após Alcolumbre subir o tom por conta de Messias. O governo tenta pôr panos quentes após publicação pelo presidente do Senado de nota com críticas ao processo de indicação de novo nome para o Supremo Tribunal Federal. Aqui nos diz que em uma escalada na crise com o Palácio do Planalto, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, subiu o tom contra o governo de Lula e acusou setores do Executivo de tentar associar dificuldades de apoio no Congresso à negociação de cargos. Em uma dura nota divulgada ontem, o senador apontou interferência indevida no processo envolvendo a análise da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo, e afirmou considerar as insinuações ofensivas não apenas ao presidente do Congresso Nacional, mas a todo o poder legislativo. E a reação do Planalto foi tentar pôr panos quentes nessa crise. Pouco após Alcolumbre divulgar essa nota, a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais,
foi às redes sociais dizer que o governo tem pelo presidente do Senado o mais alto respeito e reconhecimento. E essa estratégia, segundo aliados da ministra, é fazer acenos à cúpula das casas legislativas para distensionar essa relação. E aqui também nos diz que a indicação de Messias ao Supremo Tribunal Federal aprofundou o mal-estar entre o Palácio do Planalto e o presidente do Senado. Segundo aliados, Alcolumbre não foi comunicado da escolha por Lula antes do anúncio e já havia demonstrado incômodo com a forma como o processo vinha sendo conduzido. E o preferido dele, e também da maioria dos senadores, era o senador Rodrigo Pacheco. E o senador afirmou o seguinte: é nítida a tentativa de setores do Executivo de criar a falsa impressão perante a sociedade de que divergências entre os poderes são resolvidas por ajuste de interesse fisiológico com cargos e emendas. Isso é ofensivo não apenas ao presidente do Congresso Nacional, mas a todo o poder legislativo. E aqui nos explica sobre esse placar desfavorável. No Planalto, auxiliares de Lula admitem que, neste momento, o advogado-geral da União poderia sofrer uma derrota no plenário do Senado, onde precisa de 41 votos para ter o seu nome aprovado. Alcolumbre traçou um calendário que prevê a sabatina para 10 de dezembro, quando também pretende levar a indicação à análise dos senadores. Esse cronograma apertado, porém, foi visto como uma armadilha por integrantes do governo, pois não haveria um tempo hábil para Messias conquistar os apoios que faltam. E entre os governistas, aqui nesta matéria nos explica que o discurso é que Alcolumbre segue a lógica de vender dificuldades na aprovação de Messias para poder ter margem em negociações do seu interesse. E segundo o colunista do próprio jornal Globo, Lauro Jardim, uma das possíveis pedidas do senador para facilitar a vida de Messias no Senado é a presidência do Banco do Brasil. É uma cadeira há muito tempo ambicionada por ele. E aliados do senador, contudo, negam que haja negociações por cargo e que a indicação de Messias segue um rito normal. No comunicado divulgado ontem, Alcolumbre aponta tentativa de desmoralizá-lo. Ele afirma o seguinte, a nota do presidente do Congresso: nenhum poder deve se julgar acima do outro e ninguém detém o monopólio da razão. Tampouco se pode permitir a tentativa de desmoralizar o outro para fins de autopromoção, sobretudo com fundamentos que não correspondem à realidade. E ele, inclusive, ainda afirma ver tentativa de interferência indevida com o fato de Lula ainda não ter enviado ao Congresso a mensagem ao Senado com a indicação de Messias. Como mostrou o Globo, aliados de Lula afirmam que a falta de comunicação é estratégica. Sem a notificação em mãos, o Senado teria que adiar a sabatina e a análise do nome, marcada para o próximo dia 10 de dezembro. Agora, para o Planalto, o adiamento pode ser uma saída diante das resistências a Messias entre senadores. A ideia seria conseguir mais tempo para negociar votos a favor do AGU, sem riscos de uma derrota no plenário do Senado, onde ele precisa do apoio de ao menos 41 parlamentares. E falando sobre a educação aqui no nosso país, à espera de homologação no Ministério da Educação, nova regra veta faculdades de emitirem diploma de pós-graduação para cursinhos online. Flexibilização das regras em 2018 inundou o mercado de formações sem lastro acadêmico sólido, de acordo com os especialistas. Aqui nos diz que o Conselho Nacional de Educação, que é o CNE, aprovou uma resolução no final de outubro que restringe as regras para os cursos de pós-graduação lato sensu aqui no nosso país. O objetivo é impedir que instituições credenciadas pelo MEC sejam usadas para emitirem diplomas a cursinhos online, que é uma prática conhecida no setor como barriga de aluguel, o que vem inundando
o mercado de formações sem garantia nenhuma de qualidade e oferecidas a preços muito baixos. Em algumas, aqui nos diz que a mensalidade custa pouco mais de R$20. E para as novas regras entrarem em vigor, elas precisam ser homologadas pelo ministro Camilo Santana. Falando agora sobre a economia, aqui no Brasil, fila do INSS só faz crescer enquanto o órgão e ministério travam disputa. O ministro Volney Queiroz e o presidente do Instituto, Gilberto Valle, estão na linha de confronto e as desavenças remontam a meados do ano. Aqui nos diz que, em meio às investigações sobre descontos indevidos em aposentadorias e um novo recorde na fila do INSS, uma disputa se desenrola nos bastidores entre as duas principais autoridades da área, o ministro da Previdência, Volney Queiroz, e o presidente do Instituto, Gilberto Valle. Estão aí nessa linha de confronto. Enquanto isso, os requerimentos aguardando análise atingiram 2,8 milhões em outubro, que é o maior número da história. Também sobre negócios e economia, saiba porque o empréstimo para socorrer os Correios pode sair mesmo com custo alto. Após o Conselho da Estatal aprovar a operação com grupos de bancos, esse decreto pode permitir aval do Tesouro, porém, analistas apontam dúvidas sobre juros, transparência e ímpeto necessário para a reestruturação da estatal. E o outro destaque é da colunista Miriam Leitão. Ela escreve o seguinte: as muitas perguntas sem respostas sobre o empréstimo dos Correios. Falando agora sobre saúde, temos aqui uma matéria. Especialista espanhol fala sobre o segredo para ser feliz. Após vivenciar situações pessoais adversas que mudaram a sua perspectiva de vida, o escritor espanhol Borja Vilaseca trilhou um caminho voltado para o desenvolvimento pessoal e a liderança consciente. Agora aqui no carrossel de imagens, temos aqui esta primeira foto. Flamengo já tem data para retomar negociação por permanência de Felipe Luiz. E aqui é um texto de Diogo Dantas, à editoria de esportes do jornal Globo. Também falando sobre futebol, 3 títulos de Libertadores, o mesmo repórter, jornalista do Globo, virou pé quente. E agora na saúde, o jornal nos traz um assunto para alimentação, os 3 tipos de alimentos que dão energia para começar bem a semana. Encher o prato com alimentos ricos em fibras, carboidratos complexos e proteínas pode retardar a absorção do açúcar na corrente sanguínea e ajudar a prevenir a fadiga. Também temos aqui um outro destaque sobre tragédia climática. Enchentes deixam mais de 1.000 mortos, milhões de desabrigados e cidades devastadas na Ásia. Indonésia, Sri Lanka, Tailândia e Malásia mobilizam militares para resgate. Ciclones e monções provocam deslizamentos e isolam comunidades inteiras. Como a gente observa aqui nesta imagem, moradores à esquerda desta foto pedem ao motorista que dirija devagar em meio à enchente lá na Sumatra do Norte, no continente asiático. Também temos aqui um outro assunto em destaque no jornal Globo, ainda sobre a mega operação no Rio de Janeiro. Policial militar do BOPE também foi flagrado cometendo furtos na mega operação. O agente foi flagrado dizendo o seguinte: vê se tem uma coisinha para levar. Essa ação foi registrada em câmeras corporais. A suspeita é de que os policiais militares envolvidos teriam ficado com 2 fuzis apreendidos, além de um radiotransmissor e a capa de um colete à prova de balas. Também temos aqui uma outra matéria. Após essa mega operação no Rio de Janeiro, PSD de Eduardo Paes usa inserções para falar de segurança e promete que mudança
vai chegar. Em seminário no fim de semana, o prefeito do Rio defendeu a atuação de Lula e culpou o governador Cláudio Castro por um jogo de empurra na área. E vídeos de inserções com aliados expõem a intenção de disputar o Palácio Guanabara. O prefeito do Rio e também provável candidato ao Palácio Guanabara no ano que vem, o Eduardo Paes, alfinetou a atuação do governador Cláudio Castro na segurança pública no último sábado, ao defender o presidente Lula, de quem é aliado. Além disso, nos últimos dias, o PSD, que é o partido do prefeito, veiculou em inserções partidárias na TV e no rádio uma série de peças voltadas para a área. E o tema, que encabeça a lista de preocupações dos eleitores, foi abordado pela sigla com direito a menções à mega-operação na Zona Norte, que resultou em 122 mortes no mês passado e promessas de que a mudança chegará ao Rio, embora o prefeito ainda evite falar publicamente sobre a candidatura. E ainda falando sobre política, saída de Messias, indicada ao Supremo, deixa governo sem porta-voz com evangélicos. O caso na verdade, seja aprovada a sua indicação ao Supremo, que recebeu aval de religiosos, advogado-geral da União abre uma lacuna em diálogo com os pastores. E sobre a corrida presidencial, setores financeiros e do agro avaliam apoio a nomes da direita e rejeitam o clã Bolsonaro na corrida presidencial em 2026. Segmentos veem Tarcísio de Freitas bem avaliado e sucessor natural, mas Caiado, Zema e Ratinho Júnior também se movimentam. Com a inelegibilidade até 2060 do ex-presidente Jair Bolsonaro e sua prisão, os setores do agronegócio e financeiro já começam a avaliar o apoio a outros nomes da direita na eleição presidencial do próximo ano. Representantes desses segmentos acreditam que, apesar do capital político de Bolsonaro, ninguém da família deverá enfrentar nas urnas o presidente Lula. As apostas das gestoras de investimentos são em Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Já produtores do agro avaliam que Tarcísio tem potencial, assim como Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior, governadores de Minas, Paraná e Goiás. E a chapa dos sonhos do campo seria um desses quatro, tendo como vice a ex-ministra da Agricultura de Bolsonaro, a Tereza Cristina. Agora, uma próxima matéria internacional em destaque também, aqui no site do Jornal Globo. Cerco dos Estados Unidos atinge petrolíferas estrangeiras dentro da Venezuela e põe empresas sob risco de novas sanções. A designação de Cartel de Los Soles como organização terrorista pode obrigar a revisão de contratos firmados com as estatais. E ainda no site temos aqui um assunto que personalidades selecionam os 50 melhores restaurantes para comer um prato feito lá no Rio de Janeiro. E o Oriente Médio se consolida como o destino mais disputado no mercado de luxo. Agora temos aqui este caso que movimentou as redes sociais no último domingo. Jovem morto por leoa em João Pessoa, na Paraíba, foi abandonado pela família e tinha um sonho de domar felinos, afirmou a conselheira. Gerson de Melo Machado, que tinha transtornos mentais, escalou a parede e invadiu o recinto de animais no Parque da Bica. Gerson de Melo Machado, que tinha já 19 anos, que morreu nesse domingo após invadir o recinto de felinos de um zoológico de João Pessoa, na Paraíba, tinha um sonho de domar leões e uma trajetória de vulnerabilidade e abandono. Após a confirmação da morte, a conselheira tutelar Verônica Oliveira usou as suas redes sociais para se despedir do jovem e relatar os 8 anos de luta por tratamento para ele que tinha transtornos mentais. E Vaqueirinho, como o garoto era conhecido, foi atendido pelo Conselho Tutelar de Mangabeira, dos 10 aos 18 anos de idade. Ele era filho e neto de mãe e avós
esquizofrênicos, segundo Verônica, e já havia sido interceptado em situações de risco antes. E no seu relato, a Verônica, conselheira, diz que recebeu Vaqueirinho pela primeira vez aos 10 anos, quando ele foi encontrado sozinho por agentes da Polícia Rodoviária Federal numa rodovia. E de lá para cá, segundo ela, foram 10 anos brigando para garantir os direitos do jovem. Em um vídeo divulgado nas redes sociais após a morte, a conselheira tutelar afirmou que o jovem não recebeu o tratamento que precisava. E nesse vídeo ela afirmou o seguinte: embora o conselho solicitasse laudos porque era visível transtorno mental, o Estado dizia que ele só tinha um problema comportamental. Será que alguém que entra na jaula de leão, que joga paralelepípedo no carro da polícia, tem problema comportamental? Não, isso não é só problema comportamental. Gerson precisava de tratamento que não foi oferecido. E a Verônica também afirmou que Vaqueirinho passou por vários acolhimentos institucionais da cidade, mas era rotulada apenas com alguém com problemas comportamentais. E aqui também nos informa nesta matéria que a leoa que matou Vaqueirinho no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, conhecido como Bica, não será sacrificada. A direção do estabelecimento afirmou que Leona está bem e segue em observação e acompanhamento contínuo, já que passou por um nível elevado de estresse. E a administração do parque ressaltou que o animal não apresenta comportamento agressivo e descartou, na verdade, a eutanásia no animal. Inclusive, o parque, em nota, afirmou o seguinte: é importante reforçar que em nenhum momento foi considerada a possibilidade de eutanásia. A leona está saudável, não apresenta comportamento agressivo fora do contexto do ocorrido e não será sacrificada. O protocolo em situações como essa prevê exatamente o que está sendo feito: monitoramento, avaliação comportamental e cuidados especializados. E o parque também acrescentou que médicos veterinários, tratadores e técnicos estão dedicados integralmente ao bem-estar de Leona para garantir que ela fique bem, se estabilize emocionalmente e retome a sua rotina com segurança. E o Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba anunciou que vai instituir uma comissão técnica para avaliar o Parque da Bica, que foi fechado após esse ataque. E não há previsão para reabertura a visitantes no local. E sobre uma investigação, aqui a matéria do Jornal Globo nos informa que a Secretaria de Meio Ambiente abriu uma investigação das circunstâncias do fato, segundo a Prefeitura da capital paraibana. Em nota, o Conselho Regional de Veterinária afirmou que a comissão vai analisar as condições estruturais e operacionais do parque e dialogar com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, visando colaborar para a implementação de medidas preventivas mais rigorosas e eficazes. O órgão afirmou ainda que vai buscar, junto à administração da Bica e aos responsáveis técnicos pelo local, esclarecimentos sobre os cuidados adotados, os protocolos de segurança existentes e eventuais falhas que possam ter contribuído para o ocorrido. E o Conselho também pontua que o Parque da Bica já havia registrado furto de animais no passado, o que para o órgão reforça a necessidade urgente de revisão dos sistemas de vigilância, controle de acesso e manejo. O objetivo principal é garantir a segurança da população e o bem-estar dos animais, segundo o Conselho. E de acordo com a administração do Parque da Bica e a Prefeitura de João Pessoa, Vaqueirinho, como era conhecido, o rapaz, invadiu deliberadamente o recinto da leoa no zoológico. E o Poder Municipal destacou que, de maneira rápida e surpreendente, ele escalou uma parede de 6 metros, as grades de segurança
chegou a uma das árvores do espaço e aí entrou na jaula. Vídeos que circulam pelas redes mostram a ação do homem que foi atacado pelo animal e não resistiu aos ferimentos. Agora, temos aqui uma outra matéria: tentativa de feminicídio. Homem que atropelou e arrastou mulher até a marginal Tietê é preso em São Paulo. A defesa de Tainara Souza afirma que a vítima perdeu as duas pernas e segue internada no hospital. O homem suspeito de atropelar e arrastar uma mulher até a marginal Tietê foi preso na noite do último domingo. A Polícia Civil de São Paulo investiga se Tainara Souza, de 31 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio. Douglas Alves da Silva, de 26 anos, a atingiu com o carro numa via do Parque Novo Mundo, lá na zona norte da capital paulista. O corpo dela ficou preso sob o veículo e foi visto por testemunhas na Via Expressa. A vítima foi levada para o Hospital Municipal Vereador José Storopoli, onde segue internada. E policiais civis da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas prenderam, na verdade, o Douglas no hotel na Vila Prudente, lá na Zona Leste. Ele tentou retirar a arma dos agentes que reagiram e o atingiram no braço. Douglas recebeu atendimento no hospital e foi encaminhado à delegacia. E de acordo com os advogados Fábio Costa e Wilson Zasca, Tainara teve de amputar as duas pernas, mas felizmente não corre o risco de morrer. A família da vítima cobra justiça. Segundo os parentes, o motorista que atropelou e depois fugiu é um homem com quem ela havia mantido um relacionamento. O suspeito foi identificado pela Polícia Civil e é procurado. E o advogado Fábio Costa escreveu o seguinte na rede social: mais uma tentativa de feminicídio. Vamos em busca de justiça. E imagens que circulam pelas redes mostram a mulher caída, presa sob o carro que seguia em movimento pela via. Esse caso foi registrado e é investigado como tentativa de feminicídio. E a corporação, em nota divulgada antes da prisão, afirmou o seguinte: após apurações com testemunhas e análise de imagens, o suspeito foi identificado. A apuração até o momento aponta que ele teve intenção de atropelar e matar a vítima. Agora, um outro assunto, temos aqui um destaque para Minas Gerais, que em primeira entrevista, assassino confesso de Gari, em Belo Horizonte, admite incidente, mas nega tiro e se recusa a pedir desculpas. Renê Nogueira Júnior é réu pelo homicídio de Laudemir de Souza Fernandes, no mês de agosto. Aqui nos diz que, preso sob a acusação de atirar e matar o Gari Laudemir de Souza Fernandes, no dia 11 de agosto, o empresário Renê Nogueira Júnior concedeu, neste domingo, a primeira entrevista sobre o caso. À TV Record, ele negou ter aberto fogo contra a equipe de coletores de resíduos no bairro Vista Alegre, porém, admitiu ter ocorrido um incidente, segundo ele, naquele dia. E os colegas de Laudemir afirmam que o executivo sacou a arma e disparou depois de reclamar que não conseguiria passar com seu carro pela via em razão da passagem do caminhão de lixo. E na entrevista, Renê afirmou ter a consciência tranquila e disse ter sido orientado por advogados a não detalhar o que aconteceu. E a Justiça realizou na semana passada as primeiras audiências sobre o caso e agora deve decidir se Renê será julgado no tribunal do júri. O Ministério Público o denunciou por homicídio triplamente qualificado, ameaça e também fraude processual. Agora, também mais um caso de violência contra a mulher. Amigo de Alane, morta no Cefete, diz que ela evitava o assassino por medo. Passou meses em home office. Ele também relata sonhos profissionais e, como amiga, era como mãe de uma menina de 13 anos de idade. Um outro assunto também em destaque:
Fortuna de Silvio Santos é alvo de perícia para determinação de real valor e a ação tramita na Justiça. Também temos sobre a tragédia de Hong Kong. A polícia prende 13 pessoas por suspeita de responsabilidade no incêndio que deixou mais de 150 pessoas mortas em Hong Kong, lá na China. Também no Rio de Janeiro, tragédia no bairro do Maracanã. Homem que matou servidores do Cefet teria mais 50 balas. A Laís Costa Pinheiro e a Lani de Souza Pedrotti Matos foram mortas na última sexta-feira por um colega do Cefet. E 6 policiais militares são denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por peculato e furto durante a operação no Alemão e Penha. Imagens das câmeras corporais mostram policiais furtando um fuzil, peças de uma caminhonete e até tentando manipular essas câmeras durante a ação que deixou 122 mortos. E outro caso de violência contra a mulher no Rio de Janeiro. Uma mulher é morta a facadas pelo cunhado ao tentar proteger a sua irmã, em Miguel Pereira, e o agressor até o momento está foragido. Ellen Fernandes Duarte Santos já estava sem vida quando os policiais chegaram aí ao local. E a irmã dela, a Caroline Fernandes, que mantinha um relacionamento com o suspeito, também foi baleada. E mudando de assunto, temos um destaque aqui para o IPVA 2026. Saiu o calendário de pagamento do imposto no estado do Rio. Esse valor pode ser pago por Pix em cota única ou em 3 parcelas mensais iguais. E outros destaques também sobre saúde. Temos aqui este assunto. Tenho 101 anos, mas isso não me impede de treinar na academia por 2 horas todos os dias. A Lasa sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, ao câncer de mama, a 2 fraturas no quadril, a uma cirurgia ocular e a um caso de Covid. Também temos um outro destaque falando sobre a tontura quando é hora de se preocupar. Também temos aqui um outro destaque. De acordo com o estudo, detox de 1 semana das redes já é beneficial para a saúde. Pesquisadores acompanharam 295 voluntários com idades entre 18 e 24 anos que optaram por fazer uma pausa nas mídias sociais. Sobre esportes, família de torcedor do Botafogo morto com um espeto de churrasco em briga de torcida será indenizada. A família do torcedor deverá receber R$150 mil. Aqui diz que aconteceu uma briga de torcida e houve aí um pouco policiamento em torno do estádio Newton Santos antes da partida entre Botafogo e Flamengo. E com apenas uma testada, Danilo derrubou o Palmeiras e irrompeu para sempre na história do Flamengo. Também sobre negócios, temos aqui a matéria de economia. BNDES aprova financiamento de 4,64 bilhões de reais para obras em Congonhas e mais 10 aeroportos da AENA. Um outro assunto sobre aviação Airbus diz que menos de 100 aviões da família A320 seguem parados após falha em software e recall de 6 mil aeronaves. E ainda, um outro assunto, agora na coluna Valor Invest, já é possível investir em cripto dentro da Bolsa Brasileira. Agora, nos assuntos internacionais de hoje, aqui ainda no site do Jornal Globo, plano para ceder territórios ucranianos à Rússia dá força a discursos expansionistas. E temos também aqui sobre clima extremo, cinzas de vulcão caem sobre cidades colombianas e a última erupção significativa foi em 1977. E um streaming dos Estados Unidos bate o carro enquanto fazia um racha ao vivo e é banido aí da Twitch. Outros destaques também, a polícia identifica dono de carro de luxo que matou um vigilante após discussão em shopping de Palmas. Um outro destaque, entrar na favela e deixar o corpo no chão.
Alunos de escola cívico-militar cantam músicas do BOPE no Paraná. Sindicato que representa os professores e os funcionários denunciaram esse caso nas redes sociais. E família de adolescente morto em faixa de pedestre recebe indenização de 165 milhões de reais nos Estados Unidos. Acordo encerra processo sobre falha em travessia que levou à morte do menino de 13 anos de idade. Já no Correio Brasiliense de hoje, Lula assina hoje medida provisória da segurança do Distrito Federal no Planalto. E a ministra Carmen Lúcia afirma: se tivessem dado golpe, eu estaria na prisão. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo, reafirma a importância do julgamento da tentativa de golpe e alerta para os riscos à ordem democrática. No Congresso, cresce a pressão pela anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Agora, o outro assunto sobre a Operação Compliance Zero, ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, vai depor hoje a Polícia Federal. E sobre aquele caso da tentativa de homicídio, homem é preso após atropelar e arrastar ex-companheira por 1 quilômetro lá em São Paulo. Também temos um assunto aqui para atenção no Caribe. Venezuela pede ajuda para deter a agressão dos Estados Unidos. E governo reduz projeção do salário mínimo para 2026. E o ministro Padilha anuncia pacote para adaptação climática do SUS. E também mais um caso de violência, agora lá no Distrito Federal. 3 tiroteios deixam uma pessoa morta e 9 feridas nesse fim de semana na região. Agora sobre o caso do zoológico em João Pessoa, esquizofrenia e desejo de domar leões na África. Quem era o jovem morto em zoológico? E dor enorme na alma, diz a conselheira tutelar que acompanhou o jovem morto em zoológico. Um outro assunto, o belo e o ancestral se encontram em uma viagem ao Peru. Também temos aqui sobre religião, que o Papa Leão XIV reza pela paz durante visita ao Líbano. E no automobilismo temos um destaque para Stock Car, com a bênção do pai, Nelsinho Piquet vence em Brasília. Sobre as mudanças climáticas, IA pode evitar 70 bilhões de dólares ao ano em prejuízos por desastres naturais. Também temos aqui um assunto para a política, que é o Columbre esquenta a briga com Planalto sobre Messias. Sobre a tragédia na Ásia, o número de mortos em incêndio em Hong Kong, na China, sobe para 146. E oferta de crédito alavanca o desenvolvimento econômico do Nordeste. Também temos aqui um assunto para arte, Brasilidades. Conheça as obras de arte dos Palácios da Alvorada e também do Planalto. Um outro assunto em destaque no Caderno de Cidades. Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável em Samambaia Norte. Segundo os relatos, um homem de 22 anos exibiu os órgãos genitais e agrediu fisicamente uma menina, que é menor de idade. E ataques a tiros em Santa Maria mata empresário e deixa 4 pessoas feridas. Também temos um outro assunto sobre violência. Familiares e vizinhos batizam quadra em homenagem a Isaac Vinhena, o adolescente que foi vítima de latrocínio na região. E Recanto das Emas cedia evento que une games e mercado de trabalho. Sobre a questão da proteção aos idosos, cartórios de notas do Distrito Federal promovem mutirão de proteção aos idosos. E criança morre atropelada por um veículo no Paranoá. Temos aqui um obituário também em destaque. Morre João Cândido da Silva, referência do direito trabalhista lá no Distrito Federal. E aqui temos a informação que as vítimas de feminicídios são homenageadas com mudas de IPs. Esse ato ocorreu no Parque de Águas Claras como uma forma de protesto e luto contra o feminicídio.
E antes de darmos continuidade com os destaques aqui do site do Correio Brasiliense, nós faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Meu Ceará bota é quente, dá gosto de morar. E não para de vir gente visitar. Um baiãozinho no prato, com o peixinho torrado, né? e não para, Acaba, chega a salivar. Edifica a besta com a beleza natural da serra ao sertão e também ao litoral. terra de rendeiras, Arte feita em couro e riqueza cultural. sou apaixonado, um lugar abençoado. Governo do Ceará trabalha para todo lado. E não para, esse é o meu estado. Esse é o meu estado. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Para quem não para, o dia já começa no corre. Por isso, o governo do Ceará agiliza o deslocamento de milhares de cearenses. E vai agilizar ainda mais, ampliando a mobilidade com novos trechos do VLT para integrar a cidade. O trecho ramal-aeroporto já está quase pronto. Ele vai ligar a linha Parangaba-Mucuripe até o aeroporto. E não para por aí. Já começaram as obras do trecho Aeroporto Castelão, um trajeto de 12 minutos que vai passar por 5 bairros e 2 novas estações. É menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Mais acesso, mais conforto, mais qualidade de vida. Atualmente, o estado conta com mais de 84 quilômetros de trilhos. Com a expansão dos novos ramais, esse número chegará a 100 quilômetros, com capacidade para transportar 217 mil pessoas por dia. O governo do Ceará segue investindo em mobilidade, porque quando o transporte melhora, a vida das pessoas melhora também. O governo não para, o Ceará avança. Dando continuidade aos destaques agora de política do Correio Brasiliense, temos aqui um assunto, uma entrevista, na verdade, com Cintra, que é o presidente do Instituto Pensar Energia. Ele diz que derrubada de vetos à lei do licenciamento destrava projetos. Marcos Cintra aponta que a derrubada dos vetos presidenciais ao marco do licenciamento ambiental incentiva novos investimentos. E sobre a trama golpista, a defesa de Heleno tem 5 dias para comprovar Alzheimer ao Supremo Tribunal Federal. Moraes também decidiu que a defesa do réu deve esclarecer se o general informou ao Bolsonaro ou a órgãos do governo sobre a sua doença. E ainda sobre o governo, Lula critica privilégios da elite e exalta a isenção do imposto de renda. Esse pronunciamento foi ao ar em rede nacional nesse domingo, exaltando a promessa da campanha cumprida. Um outro assunto também na política, Zema volta a defender indulto a Bolsonaro. O discurso do governador de Minas, Romeu Zema, foi feito na frente da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, no lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão ao governo do Ceará. Em esportes, Botafogo terá desfalques para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Ainda falando sobre Libertadores, Saul mostra encantamento com a torcida do Flamengo. Ele disse que nunca viveu algo parecido. E Vina provoca o Palmeiras, seu ex-time, durante a festa do Flamengo. E a taça do Tetra do Flamengo quebra durante a comemoração. Já nos destaques sobre o Brasil, sobe para 38 o número de cidades em situação de emergência em Minas Gerais. Violência contra a mulher, que é um outro destaque também. Amigo de diretora morta em Cefete relata a rotina de medo e ameaças do atirador. Segundo o professor, o servidor era especialmente hostil com as colegas mulheres
que tinham cargos superiores. E adolescente filma padrasto estuprando a filha em Minas Gerais. A garota disse à polícia que perdeu a sua virgindade com o próprio pai. Esse crime aconteceu em Juiz de Fora, na zona da Mata. Um outro destaque, também sobre violência. Jornalista tem a chave do carro roubada por ciclista em Belo Horizonte. A vítima relatou ter sido alvo de machismo, uma vez que o homem se achou superior a ela, discutiu, depois fugiu com a chave do veículo no bolso. E sobre meio ambiente, temos aqui um destaque que um lobo-guará atropelado é resgatado em Juiz de Fora. O animal silvestre sofreu lesões graves em uma via movimentada e o aumento de acidentes com a fauna alerta para a expansão urbana e perda de habitat. Já nos outros destaques sobre a economia, Transnordestina aposta para fortalecer a logística na região. Também temos aqui um assunto para o crédito do trabalhador, que o governo notifica empresas que não fizeram descontos. E bolsas da Europa operam majoritariamente em queda e mineradoras amparam Londres. E dono do Master do banco, Vocaro deixa aí a prisão com tornozeleira eletrônica. Lá na Argentina, a nova riqueza do boom do petróleo da Argentina. E Trump confirma que conversou com Maduro por telefone. E temos aqui um assunto para a religião sobre os macabros assassinatos para vender partes humanas para rituais de magia. O programa BBC mostra 2 praticantes de rituais de magia, ou juju, que se oferecem para obter partes do corpo para a realização de rituais em troca de dinheiro. E falando sobre investimento, que é um outro assunto, a onda de investimentos da China no Ocidente que vai te surpreender. Temos aqui alguns destaques também para a área de saúde e ciência, os riscos de usar canetas emagrecedoras por conta própria só por estética. E a OMS lança diretrizes globais sobre infertilidade e entenda também essas medidas. E vírus da gripe aviária dribla primeira defesa do corpo. Agora, aqui no site de notícias do Estadão de hoje, temos um primeiro destaque para uma investigação. Polícia Federal apreendeu com Vocaro, dono do Master, documentos sobre negócio imobiliário com um deputado do PL. A defesa do banqueiro pediu que esse processo seja enviado ao Supremo. João Carlos Bacelar disse que mandou documentos a empresários sobre empreendimento em Trancoso e disse que esse negócio não se concretizou. Já um outro assunto, na verdade, é o texto do colunista Marcelo Godoy sobre armamento. Ele afirmou o seguinte na sua coluna hoje: Brasil faz primeiro disparo do Meteor, que é um dos mísseis mais letais do mundo. A Força Aérea realizou em Natal testes de armamento capaz de acertar alvos a até 200 quilômetros de distância, escreveu o colunista. Já nos assuntos aqui no texto de opinião do Estadão, temos aqui 3 em destaque. Primeiro, fala sobre o Pantagruel petista. Governo arrecada como nunca, mas a gastança aumenta ainda mais. Basta ver o rumo das estatais. Já o segundo texto fala sobre avança contra a reforma da Previdência. Senado e Câmara sabotam o esforço da reforma da Previdência na disputa travada com o Planalto. E por último, universidades a mão cheias. Lula anuncia universidades para indígenas e para o esporte. Demagogia que sairá caro. Agora uma outra matéria também aqui no Estadão. O que se sabe sobre o caso de um homem que atropelou e arrastou uma mulher na marginal Tietê? E mineradora canadense opera a última grande mina de ouro aberta no Brasil, no sul do Pará. E suspeitos pela morte de cabeleireira em São Paulo são presos na Paraíba. Agora, no site de notícias do Judiciário Brasileiro, temos aqui um destaque que o Supremo Tribunal Federal nega a possibilidade de candidaturas
sem filiação partidária. Decisão unânime reconhece que filiação a partidos políticos é uma exigência da Constituição Federal. Já um destaque aqui da Rádio Justiça de hoje, debate sobre os tipos de aposentadoria é destaque no Revista Justiça. E ainda na programação desta segunda, que é dia 1º de dezembro, o programa Regra do Jogo apresenta entrevistas sobre direito de imagem de atletas mirins. Também temos aqui uma notícia que a ministra Carmen Lúcia defende a democracia em evento na Fundação Casa de Rui Barbosa. A ministra ressaltou o seguinte: democracia é uma experiência de vida que se constrói, se escolhe e se aprimora. E o Supremo determina a defesa que apresente documentos que comprovem o histórico clínico do general Heleno. A medida do ministro Alexandre de Moraes visa subsidiar a análise do pedido de prisão domiciliar humanitária do condenado, que cumpre pena pela tentativa de golpe de Estado. E a associação questiona a manutenção de presos em delegacias do Amazonas. A DEPOL pede transferência imediata dos detidos e plano para reorganizar o fluxo prisional no Estado. Também temos aqui uma outra matéria, ainda falando sobre o Judiciário, que o Supremo convida instituições a colaborar com pesquisa no Centro de Estudos Constitucionais. Em 2 editais, o Tribunal abre espaço para que entidades jurídicas e universidades ajudem a refletir sobre a realidade jurídica brasileira. E Supremo encerra 10º encontro do Fórum de Cortes Supremas do Mercosul com apelo por cooperação contra a macrocriminalidade. O ministro Edson Fachin apresentou declaração conjunta que consolida diretrizes comuns sobre democracia, direitos humanos, macrocriminalidade e cooperação jurídica. E o Supremo também valida gratuidade de transporte intermunicipal para pessoas com câncer em Rondônia. Para o plenário, a norma que garante o benefício a pessoas de baixa renda em tratamento não tem um impacto financeiro significativo para as empresas concessionárias. Já na Agência Brasil de hoje, temos aqui um destaque para a educação. Olimpíadas do Tesouro Direto abre inscrições para escolas. As instituições públicas podem receber kits educacionais de R$100 mil. Na economia, o mercado reduz previsão da inflação para 4,43% este ano. Estimativa para o PIB é 2,16% em 2015. Ou melhor, em 2025. E mortes por tempestades no Sudeste Asiático chegam a 1,1 mil. Países mais afetados são Tailândia, Malásia e Indonésia. A OAB lança no Rio de Janeiro uma cartilha sobre direitos das pessoas com HIV e AIDS. No Brasil, essa doença atinge mais de 1 milhão de pessoas. E a polícia prende homem que atropelou e arrastou mulher em São Paulo. E a vítima precisou amputar as 2 pernas e, no momento, está internada em estado grave no hospital da região. Também temos aqui que o relatório da PEC da segurança deve ser apresentado nesta semana. A previsão é que o parecer seja apresentado amanhã, terça-feira, dia 2 de dezembro. E candidato conservador, apoiado por Trump, lidera as eleições lá em Honduras. E Trump confirma a conversa com Nicolás Maduro. A tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela tem aumentado nos últimos dias. E esses foram os principais destaques nos sites dos jornais aqui do nosso país. Quero agradecer a você que nos acompanha até aqui e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.